Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria, que acontece em todas as segundas-feiras aqui no Instagram. Nós sempre trazemos temas relevantes a respeito de turismo, governança, planejamento, organização, sempre numa abordagem profissional da atividade turística. Quando eu digo profissional, eu quero eu quero abordar da questão do profissional, do profissionalismo, da operação da atividade turística, que esse é o que mais nos interessa. E nós, da Besser Consultoria, que temos a missão de transformar ideias desafiadoras em soluções práticas que atendam à necessidade do cliente, estamos aqui para falar hoje a respeito com meu sócio e amigo Jarbas. Nós vamos fazer uma conversa que acontece sempre na última segunda-feira do mês, onde nós abordamos questões do turismo numa perspectiva de balanço de como foi o mês de outubro. Oi, Jarbas, boa noite. Tudo bem aí com você? Paula. Como é que vai? Tudo bem. Prazer sempre a gente bater esse papo nessas nossas últimas segundas-feiras do mês, né? Sempre o que eu estava comentando com a nossa audiência, sempre fazendo esse link entre o turismo e tudo que aconteceu no decorrer do mês, não é isso? Bom, voltando eu, Ana Paula Oliveira, juntamente com Jarbas, então vamos estar aqui falando sobre todas essas questões, né, a respeito dessas notícias. Jarbas, nesse processo, que balanço você faz desse nosso mês de outubro? Ana Paula, como retomada, a gente está vendo que vários equipamentos já retornaram, os museus, e a gente vê que os equipamentos turísticos estão se retornando, alguns com protocolos, mas o que a gente está trazendo de triste já no final do mês é o que a gente está vendo, que o maior número de infectados nos Estados Unidos agora na sexta-feira, a Itália, a França já está fechando os equipamentos turísticos de novo, a Espanha de novo, então a gente tem que estar muito preocupado com os protocolos de biossegurança. Então é um tema que a gente está fechando o mês de outubro, e a gente continua receoso e com medo do impacto que isso vai causar na atividade turística, e principalmente agora, né? Que as pessoas estão ainda retornando, ainda criando seus protocolos específicos, e você já acontecer isso. Então a gente tem que realmente fazer esse balanço, mas que a gente possa pensar mais nesses protocolos e que a gente possa falar mais de biossegurança. Com certeza. Imagina que nós tivemos uma reportagem de 18 de outubro, né, que tratava que mais de 1 milhão de passageiros passaram pela segurança dos aeroportos dos Estados Unidos, né? E o número não era alcançado desde março de 2020. Então, todo mundo estava comemorando esse momento. Exatos 10 dias após essa notícia, nós atendemos um verdadeiro estado, né, de calamidade, quando acontece justamente dia 28, o dia que os Estados Unidos têm o maior índice, né, de infecções. Então, de infectados, desculpe. Então, você está trazendo uma abordagem que nos preocupa muito, ou seja, quem começou com isso, já passou por um processo forte de paralisação. Quando retomou de tal maneira que nós estamos vendo agora o retorno, né? Seja Itália, a Espanha, eles já estão com semi lockdown, que fala justamente da questão de pelo menos à noite não poderem sair. Já existe toda uma queixa da comunidade, né, principalmente dos jovens, né? Mas de qualquer maneira é algo bem complexo, né? Mas, Ana Paula, o grande perigo que a gente tem hoje
é que eles saíram da temporada de verão. Eles prepararam todos os protocolos, eles entraram às cidades, na verdade, tanto com os protocolos específicos como os protocolos gerais. Eles acabaram a temporada de verão, pode-se dizer assim, e já começou logo depois, volta a segunda onda da pandemia. Então, o que acontece? A gente ainda nem entrou na temporada de verão, o Brasil é um país tropical, e a gente tem uma temporada de verão que vamos botar assim, de todas as temporadas, é a temporada, principalmente em regiões brasileiras, no Nordeste, a parte toda do litoral brasileiro. E a gente começa a ver que quando a gente começa a trazer uma segunda onda na Europa, e essa segunda onda trazendo um maior número de casos, os hospitais entrando muito mais rápido, porque o poder de contágio dela está sendo muito mais rápido. E a gente vai falar de equipamento, principalmente daquele público que ele não está nem aí, é bom a gente redefinir várias coisas. E aí, falando nisso, você já percebeu que as pessoas, Ana Paula, parece que a pandemia acabou aqui no Brasil? Isso. Só uma observação aqui que está colocado que em Nápoles, inclusive, tratando ainda das informações internacionais, em Nápoles aconteceram conflitos graves por causa desse novo lockdown, né? E um público bem jovem que está realmente revoltado com a possibilidade de novo parar, né? De novo ter que ficar em casa. Bom, e esse hábito, Jarbas, o que você está falando agora, nós estamos falando de uma coisa chamada habituação. Né? O que seria essa habituação? Né? É essa coisa que as pessoas estão sofrendo sofrendo não, que nosso consciente, inconsciente, imagina que as coisas estão no normal. Né? E aí você simplesmente para de tomar todos os cuidados que deveriam ser necessários, lavar as mãos, colocar máscara, ter o cuidado do distanciamento adequado. E as pessoas simplesmente, quantos de nós saímos e esquecemos que temos que colocar as máscaras, né? E aí o que está de fato acontecendo? Essa habituação está provocando, então, esse descuido que você se referia. Um descuido natural e total. Eu traria para nossa audiência essa pergunta: quantos de vocês, né, não fazem isso ou conhecem alguém que realmente já meio que relaxou? Que a expressão é essa, é o relaxamento em função da situação de entrou na cabeça e essa habituação faz com que as pessoas não liguem mais e, portanto, dê essa sensação de descuidado, de descomprometimento ou de desatenção mesmo para a situação. Tá? E eu acredito que a gente tem que trazer de novo trazer esse debate, né, no sentido de sensibilizar as pessoas para que elas efetivamente retomem aquele momento, né, que a gente tinha em março, de ter cuidado mais com toda a higiene, com todos os cuidados e principalmente que efetivamente consigam seguir, então, esse protocolo de uma maneira real, né, porque o que nós estamos percebendo é que as pessoas não estão fazendo isso. E aí me vem uma preocupação muito grande, Jarbas, porque quando a gente vê o reflexo dos países que saíram na frente com essa pandemia, saíram infelizmente na frente, quando eu digo quando elas se infectaram antecipadamente. E a gente percebe hoje que o Brasil pode, como você colocou a questão do verão mesmo que está aí, ter que ficar comprometer esse período, aí é que a gente pode fazer a diferença. Eu acredito ainda muito, Jarbas, que a gente pode fazer essa diferença, que é criar, então, esses protocolos e ter, portanto, esses cuidados, né? Mas aí o que acontece? Oi, pode falar. Tem uma coisa muito interessante, Ana Paula, é que as pessoas primeiro, e principalmente todo mundo que trabalha com o segmento do turismo, ele tem que trazer a percepção que o turista viaja 3 vezes. Primeiro na escolha do destino. E quando ele escolhe o destino, muitas vezes ele está totalmente preocupado com, claro, o que vai encontrar lá. Ele sabe que está dentro de uma pandemia, mesmo que a habituação seja forte, que realmente as pessoas deixaram de tanto tomar as precauções devidas, como faziam antigamente. Antigamente, o que eu estou falando é coisa de 2 meses. Porque a gente precisa ver que a gente tem uma coisa chamada loop do hábito. E o loop do hábito, as pessoas só mudam o hábito quando tem alguma recompensa. E, na verdade, o que acontece? Ela não está vendo que o mudar esse hábito, ela está tendo uma recompensa, sim.
Então ela precisa sim mudar esse hábito, ela precisa conseguir visualizar isso, e quando esse turista viaja, a primeira coisa que ele faz, a primeira viagem dele é quando ele sonha na procura de um destino turístico, de um equipamento. A gente sabe que a proximidade de um raio de 500 quilômetros, ele até reduz a oferta dele. Então ele primeiro escolhe o destino, depois ele viaja quando ele chega no destino. E depois ele viaja quando ele conta aquela viagem a seus parceiros, os amigos. Agora, o que a gente precisa? O que a gente quer que esse turista conte? Ou a gente também vai ficar, e aí tem muitos empresários que vêm para mim, Ana Paula, e falam bem assim, mas o turista, ele não quer usar máscara. Ele é jogar a responsabilidade no turista. O turista chega aqui, acha que é uma grande bobagem o que a gente está fazendo, a cidade toda não está fazendo isso, ele vê isso. Então, ele chega aqui e acha que é uma coisa que nós, específica, não fala nem com regra. Então, foi uma regra específica que eles trouxeram. Então, primeiro, o empresário tem que saber que isso é uma política de implementação para que melhore o equipamento dele e a frequência de hóspede. Segundo, isso no caso do hotel, no restaurante e assim sucessivamente. Segundo, é a sensibilização desse turista, porque é esse turista que vai acabar inviabilizando o nosso verão. Então, ele primeiro é a sensibilização do turista. Como a gente tem que ter a preocupação com os nossos colaboradores, mas a gente também tem que sensibilizar os nossos colaboradores, que muitas vezes quem vê cara não vê Covid. Eu estou usando aquele mesmo slogan que o Ministério da Saúde usava para AIDS. Quem vê cara não vê AIDS. Eu estou dizendo quem vê cara não vê Covid. Então, na verdade, você precisa trazer a sensibilização da população, a sensibilização do turista e do nosso colaborador. E a nossa própria sensibilização. Porque o empresário, como tudo, ele acha que botar o EPI no outro é a proteção básica que deve ser dada. Então a gente vê os números da Covid no Brasil, Ana Paula, e eu queria que você falasse um pouquinho dos números da Covid no Brasil. O que acontece? Na verdade, nós estamos com índices estáveis, né, o que mostra que a gente pode estar tendo um dimensionamento aí, portanto, é por isso que essa retomada veio, certo? A retomada veio em termos de estrutura, em termos de retomada disso aí. Por quê? Porque está estável, mas você já começa a perceber estados como o próprio estado da Bahia, que já começa a ter uma ampliação desses quadros e já começa a se fazer observações a respeito, né? Já existe alguns índices que já se mostram aumentando também. Então, por isso, esse redobrar de cuidados em relação ao volume, né, para que a gente não tenha que ter esse estado tão grave, né, que se apresenta aí à frente. Esse cuidado, ele tem que ser, nós temos que realmente estar prontos para isso, e a gente precisa entender uma coisa, que aí são os dados que a gente pode trazer em termos de fluxo, né? Existe um índice ainda muito baixo, nós vimos nessas nossas últimas lives, falando muito dessa retomada, e quanto o fluxo de turistas foi alto, né, em relação principalmente em relação aos feriados. O que acontece a partir daí? A partir daí a gente vê, não, existe esse fluxo de pessoas que estão efetivamente querendo viajar. É o que a gente denomina de demanda reprimida. Reprimida por quê? As pessoas estão em casa, né, angustiadas, doidas para viajar, né, e elas não têm condição. Não têm condição no sentido de não querem se arriscar. Mas existe uma parcela aí significativa que está se arriscando. E aí é que o empresariado também precisa perceber e entender isso, que é uma parcela significativa de pessoas numa faixa etária de jovens, né, que estão naquela faixa do não estou nem aí. Mas isso corresponde, dentro de uma pesquisa recente feita pela Lab Turismo, né, da Planrotas, ele aborda que em torno de 16% dessas pessoas
potenciais, né? Essa demanda reprimida, não chega a 17% do número de pessoas que estão efetivamente viajando. Ou seja, nós temos 83% de uma população que quer viajar, mas efetivamente não está indo. E aí que a gente precisa estar atento, porque essa população está fazendo o quê, de fato? Alguns idosos que estão nessa área de risco, os filhos estão alugando espaços, então eles estão indo para suas para casas, né? Na serra ou na praia, que são casas de veraneio, e estão indo para residir, né? 30, 60 dias, como consequência de evitar essa situação, de atender uma necessidade de sair de casa, uma necessidade de lazer, mas ao mesmo tempo ficando o mais reservado possível, se protegendo ao máximo. Então, isso hoje é uma realidade que se apresenta. Outra realidade que se apresenta também é a própria hotelaria, que ao enxergar isso como oportunidade, tem que começar a perceber, a fazer, inclusive trabalhar com diárias que possam acoplar um prazo maior desse hóspede na própria pousada. E aí vem um acontecimento que é fantástico, que é a questão do turismo de negócios, né? O cara vai para uma reunião, vai para trabalho e leva sua família. E enquanto a sua família está tendo lazer, ele está ali trabalhando, né? E aí as empresas estão se estruturando. Porque hoje a empresa está onde o empresário estiver, né? Isso mesmo. Ou onde o colaborador estiver. Existe hoje essa possibilidade de fazer, o Zé Pérez aqui colocou partiu Búzios, né? Ou seja, você vai para esse ambiente, fica num espaço, né, reservado também, né, de preferência em residência e tal, e aí vai manter essa segurança. Mas eu volto a trazer um tópico que eu trouxe no início, que é a questão principalmente a questão da habituação, né? Aquela coisa das pessoas, apesar de ter essa preocupação, ainda estão se acometendo dessa possibilidade de, não é que não estou nem aí nesse caso, é que eu não estou utilizando, né? Essa sua máscara é maravilhosa, né? Ou seja, é fazer. E eu vou te dizer, essa semana eu precisei sair, me dei conta, eu não estava levando a máscara, né? Eu corri, voltei para pegar a máscara, mas assim, efetivamente as pessoas estão nessa falta de dispersão, né? Então, a segurança realmente tem que ser algo que a ser privilegiado, a ser, mais do que privilegiado, a ser efetivamente retomado, as pessoas se perceberem que não podem, né, estar se expondo, né, para que a gente possa, né, até ser exemplos. A gente tem conversado com os empresários no sentido assim, a gente inclusive está desenvolvendo um trabalho para que esses empresários possam ser esses multiplicadores. Porque você já colocou bem, ele tem a preocupação com ele enquanto empreendedor, ele se comunica com um turista, ele se comunica com o seu colaborador, mas ainda tem outro que é o fornecedor. Né? O fornecedor, esse sim, precisa também estar ciente, né, dessa necessidade de também seguir protocolo. Então, gente, protocolo é algo muito, muito, muito sério que precisa ser visto, que precisa ser tratado. E aí, Jarbas, eu queria que a gente falasse aí, que você entrasse um pouquinho para conversar sobre essa questão de protocolo dessa questão do protocolo em si. É um dos produtos que nós na Bessa desenvolvemos, né, que a gente tem feito diagnósticos, inclusive, e principalmente porque existe uma preocupação nossa muito clara. A gente já colocou isso desde março, desde abril, que se fala muito de protocolo em nível mundial, a gente fala muito de protocolo em nível estadual, federal, estadual, municipal, existem regras, existem selos, existem preocupações, mas de fato esse protocolo muitas vezes não está chegando na empresa, né? E aí a gente percebe que a empresa não está ciente. Diga aí. Paula, tem duas coisas que a gente tem que se questionar, e principalmente o empresário do turismo. É uma preocupação pessoal ou uma percepção de segurança? Por quê? Porque se for uma preocupação pessoal, ele traz para ele, para a equipe dele e traz para todas aquelas pessoas que podem vir
a consumir o produto dele. Se a percepção de segurança que ele quer passar para os outros, muitas vezes ele deixa escapar que ele não tem esse sentimento e as pessoas, tanto os colaboradores, tanto como o seu cliente fornecedor, vê claramente que ele só tem uma percepção. Ele quer passar uma percepção de segurança, mas ele não dá nada disso. E isso a gente tem que começar a pensar como uma responsabilidade civil. Se eu chego para o meu cliente e digo a ele que eu tenho, sim, a percepção de segurança, que meu empreendimento dá segurança, e ele não recebe, ele vai, sim, ser penalizado por isso. Porque, na verdade, o que acontece? Você ter a preocupação é uma coisa, você ter percepção é outra. E quando a gente começa a falar de todos esses protocolos vigentes que tem no mercado, a gente precisa, e o que a maioria do empresário está fazendo, é o protocolo básico. Aquele que está na regra, que fala basicamente que todos têm que usar máscara, que todos têm que usar álcool gel. Só que como fazer isso? O como? Como eu posso adaptar os protocolos básicos para meu empreendimento? E só um minuto, Jarbas, não cortando seu raciocínio nesse sentido, muitas vezes você trouxe há pouco que é a história do turista querendo fazer, e o empresário quer ganhar o dinheiro dele, óbvio, ele está numa situação realmente precisando de cliente, e aí o que acontece muitas vezes? Ele se sujeita a esse tô nem aí, indisciplinado, que sai, tira máscara e tal. E esse é um elemento chave, né, que a gente tem que trazer, que o empresário tem que ter consciência disso, ele tem que perceber que é papel dele, é responsabilidade dele não deixar que isso aconteça, né? Aí muitas vezes ele diz assim, mas se eu não deixar, o outro vai deixar. Vamos começar a fazer aquela linha do beija-flor, né? Vamos fazer parte, cada um fazer sua parte, né? Mas desculpa, vai lá. É isso aí, Ana Paula, é uma coisa muito interessante. A gente precisa saber que quando a gente adota algum protocolo na nossa empresa e a gente pega esse protocolo e cria protocolos específicos internamente, a gente tem que fazer da sinalização visual até o uso do equipamento. Muitas vezes, quando a gente fala para o empresário que uma máscara é um EPI, que ela precisa ter ergonometria, ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe que a máscara tem tamanhos diferentes, porque tem rosto diferente. Muitas vezes a gente sempre acusa o outro, não quer usar. Por que não quer usar? Porque é uma coisa incômoda. Eu não uso um sapato que é menor do que meu pé. Isso tem que ficar bem claro. O EPI, ele vai ser moldado para cada um. Tem pessoas que não, e isso é um problema que eu estou vendo durante toda a minha jornada de diagnóstico e de consultoria. É literalmente você trazer o EPI para que seja usável pelo funcionário e pelo colaborador, e também que você possa adaptar todo o protocolo dentro da sua arquitetura, dentro do seu, vamos botar assim, da sua estrutura física, para que ele possa ser bem recebido pelo usuário e pelos colaboradores. E a grande dificuldade é isso, porque teve empresário da hotelaria que me falou assim, mas isso fica feio. Eu quero um ambiente bonito e que seja um vetor de contaminação, ou eu quero um ambiente limpo, que meu cliente se sinta seguro naquele ambiente. Ter a percepção do que eu quero dentro do meu equipamento. Não é o feio ou bonito. É o prático e que vai trazer segurança sanitária dentro do meu equipamento e seja usável, vamos botar assim, usável. Porque muitas vezes ele fala assim, mas eu boto lençol. E aí, usualmente, qualquer pessoa, quando vai depositar uma peça sua, ele não procura o chão, ele procura o que está na ergonometria, mas na altura dele. Então, muitas vezes, entra no quarto turista e joga a mala, que não está limpa, em cima de uma cama limpa. Então, todo o trabalho de higienização da unidade habitacional foi para o lixo.
Aí no restaurante é a mesma coisa. Ah, mas ele passou, ele veio aqui, ele vestiu o uniforme, mas simplesmente na hora de servir, ele no ir e vir, ele já passa a mão na calça, ele já pega alguma coisa no bolso, ele já foi. Se o uniforme não tiver altamente limpo, ele já foi contaminado, até pela roupa do cliente que entrou suja, sujou a cadeira, ele em contato com a cadeira e com a roupa dele, já está a transmissão assim. Só que as pessoas não têm a visão de transmissão dessa forma. Isso. É como se a transmissão fosse na casa dos outros. Nunca nossa. Nunca nossa. Então, quando você chega e traz uma coisa muito interessante, que é a habituação, realmente é a gente começar a repensar os nossos processos e escrever, que é o mais importante. O processo tem que ser escrito. Por quê? Porque a gente vai assimilar com o tempo, que a gente aprende 3 formas. A gente aprende quando ensina, e quando lê, e quando escreve. Então, a gente tem que começar a fazer esse aprendizado em conjunto. A gente precisa trazer isso para os nossos colaboradores, para que ele possa assinar. A gente não é, e aí tem uma coisa muito interessante, que o aluno está falando aqui, não é como uma revista, que você bota lá para alguém ver uma foto de revista que foi retocada, mas você tem que ver que o protocolo é um conjunto de fatores que vai melhorar o empreendimento. Não é o selo que vai ficar na parede que vai limpar, Isso. porque ele não é autolimpante. Você trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão do processo. Né? Eu queria que você falasse um pouco do processo, que é como a gente tem desenvolvido aqui na Bessera os nossos protocolos, que levam em consideração, obviamente, inclusive o espaço, o ambiente onde ele vai ser instituído, e a gente tem todo um cuidado de ver até o tipo de material que deve ser utilizado, né? A depender do tipo de piso que tem, né, de tipo de existe toda essa preocupação. Mas a gente fala, né, que a gente fala um pouco da jornada, né, desse cliente do seu espaço, tudo isso é literalmente mapeado, desenhado e elaborado, então, esse processo. Ana Paula, eu acho que eu já adiantei, mas... Eu falo muito da jornada do cliente. A jornada do cliente, qualquer cliente, a jornada dele começa no problema e na procura da solução. O cliente, quando quer um buffet, ele tem um problema e a gente tem que ter a solução. Tipo assim, e qual é a nossa solução para aquele problema do cliente? E ele vai procurar. A primeira coisa que ele procura é na rede. Então, aí já começa a jornada dele com a nossa empresa. As pessoas acham que a jornada do cliente começa quando ele compra o nosso serviço ou que leva para casa. Na verdade, não. É quando ele começa a sentir a dor dele. E aí a gente traz a dor dele. Será que eu estou comunicando meus processos sanitários no meu site? Será que minha comunicação está sendo clara com ele na escolha do meu produto ou do meu serviço? Porque muita gente está muito preocupada assim, eu não estou conseguindo fazer uma festa de casamento. Você pode continuar fazendo a festa do casamento. Agora você tem que usar o equipamento certo. Do noivo até o atendente, até o buffet que você está servindo. Só que as pessoas não querem isso. Eu vi uma coisa muito interessante na consultoria e na jornada do cliente, Ana Paula, nessa jornada do cliente, que a percepção não é só da compra, mas quando ele procura, e tipo assim, o cliente me procurou, mesmo que ele não comprou o meu serviço, mas eu fui de um atendimento excelente, ele vai divulgar isso. Olha, eu não tive condição de comprar no buffet de Zaira Oliveira, mas eu vou sim trazer um amigo ou outro que pode estar naquele mesmo nível de cardápio oferecido. Mas a gente só vê o cliente aquele que efetivamente comprou. E, na verdade, a jornada do nosso cliente começa muito antes na dor dele e na solução do nosso produto. Quando a gente traz isso para o turismo e hotelaria, essa distância fica maior. E aí tem colegas nossos, Ana Paula, que está dando informações completamente distorcidas. Eu vi hoje de um empresário que ele falou assim, mas teve um consultor na mesma área sua que me falou que não botasse nada falando da Covid, porque eu vou espantar meus clientes. Eu falei, não, é o contrário.
Você está no meio de uma pandemia, cara. Você tem que dizer, olha, eu estou ciente e tem uma solução para isso. Não omitir. Ah, mas ele é dono da mesma empresa que você, tipo assim, ainda botou assim, ele vem falando da mesma bandeira que você fala, mas ele falou isso. Então, Ana Paula, é muito complicado esse excesso de informação e onde as informações são desencontradas com visões completamente antagônicas de forma diferente. Uma questão básica aí que você está trazendo, Jarbas, é uma questão que as pessoas precisam entender em definitivo, né? Nós estamos, primeiro, vivendo um momento de excesso de informações, onde as pessoas querem fazer verdadeiras projeções, quando elas são efetivamente difíceis, sejam por duas razões básicas. A primeira é qual? É que a gente quer trabalhar, para a gente fazer uma previsão, a gente tem que ter passado por uma coisa para prever. E essa pandemia é algo inédito na nossa história, na história do mundo. Então, a gente não tem bases para poder fazer qualquer previsão. E outra coisa que é algo que o próprio futurista, né, aquelas pessoas que atuam com a parte de olhar e pensar na perspectiva do futuro, não é adivinhador não, tá? Não é nenhuma bola de cristal não. Mas existem profissionais que efetivamente estão trabalhando para esse olhar para frente. E aí se percebe hoje muito claro que a gente tem uma tendência natural de olhar para frente sob o viés e a perspectiva do nosso olhar de hoje. Que é outro erro absurdo, porque, na verdade, abrir o paradigma para uma realidade que não necessariamente é a que a gente efetivamente vai vivenciar daqui a alguns anos, é o grande desafio. E nós estamos passando essa disrupção, está acontecendo. Está acontecendo por quê? Porque, efetivamente, nós estamos vivenciando coisas distintas, de forma diferenciadas, e que elas não têm base para verdadeiras previsões. Então, muitas vezes, as pessoas, no afã de contribuir, no afã de ajudar, vem com colocações, porque, por exemplo, esse elemento de segurança, né, há algumas pessoas que dizem efetivamente, olha, eu não vou falar de segurança para uma pessoa, porque se eu falar de segurança, eu deixo a pessoa mais insegura ainda. Eu tive essa experiência uma vez, eu estava em Recife, quando eu cheguei no hotel, estava me servindo no buffet, isso antes da pandemia. E aí eu tava me servindo no buffet quando o garçom bateu no meu ombro e perguntou: aquela bolsa ali é da senhora? Aí eu olhei assim estranhamente, sim. Eu tinha chegado, colocado minha bolsa na mesa e ido me servir. Ele: não, você não pode deixar a bolsa assim, não. Aí ele botou minha bolsa pendurada na mesa, botou uma toalha por cima e eu olhei assim, eu digo: peraí, eu tô dentro do café da manhã do hotel. E eu tô sujeita a ser roubada aqui. Então, é fato. Eu não posso destacar esse tipo de situação de segurança, né? E aí você falou no início de uma coisa fantástica, que é a percepção da segurança. Esse tipo de segurança, segurança física, inerente a... Quanto melhor a percepção, maior, né? Nós, moradores do Rio de Janeiro, quantas vezes você foi ameaçado por um assalto ou coisa parecida? Nunca. Nunca. Nós vivemos, andamos, passeamos, rodamos e nunca tive uma ameaça efetiva. Mas acontece que a informação é tão tamanha da questão da violência que você começa a ter uma percepção de insegurança. Aí a percepção funciona. Mas aí nós estamos falando de ambiente público, de crime. Mas quando isso vem para a saúde, aí é outra conversa. Aí você está falando efetivamente que qualquer um de nós pode ser portador ou pode estar sujeito à doença. Então, essa preocupação tem que existir. As pessoas têm que mudar essa ótica. Então, para esse caso específico, não cabe esconder essa realidade, muito pelo contrário. Cabe a mim lembrar e dizer, olha, eu estou fazendo o meu dever de casa, eu estou fazendo o meu papel. Diga aí. Tem uma coisa muito interessante que é que a gente traz muito a coisa do mas isso está no outro país, deixou acontecer isso, e aqui também, porque isso é uma grande invenção. E aí tem uma coisa que o Alan botou aqui, que é muito interessante. Alan Thomas, ele fala, eu tenho uma frase para você. Se eu não tenho notícia, é má notícia. Então a gente precisa primeiro compreender que cada ambiente, a gente precisa sim
trazer a notícia. Como a gente precisa esclarecer, porque a gente só sensibiliza as pessoas quando a gente traz notícia. Quando a gente chega e porque sem notícia é boas notícias, não, a gente tem que trazer notícia sim. Muitas delas não é tão boa, mas a gente pode trazer uma solução para a dor do nosso cliente e essa dor ser minimizada. Então a gente precisa começar a ver o conjunto de fatores que pode melhorar a pandemia, não é só em níveis local, não. Porque a gente vê que a transmissão ela pode acontecer muito, e essa transmissão pode acontecer muito agora no verão, porque as pessoas vão sim pegar o avião, sair de um lugar para o outro, porque quando as pessoas falam assim, já tem avião saindo numa capacidade máxima, mas máxima dentro daquele percentual de capacidade que ele pode pegar. Então, hoje em dia, quando uma pousada, um hotel, e eu começo a falar assim, eu pergunto assim, qual é a sua capacidade total de leitos? Porque, na verdade, quando você fala assim, a gente estava recebendo 50, agora a gente está recebendo 70. Pô, dependendo da tua capacidade, número de leitos, 70% você está recebendo, você está botando quase 5 pessoas no quarto. Então, a gente tem que começar a fazer essa percepção, e não é porque é todo mundo amigo. Sim, mas amigo, mora em casa diferente, mora em ambiente diferente, pode estar assim. Sujeito. Há uma contaminação. É isso, aí quando as pessoas falam assim, mas aí o que é que a gente vai fazer? E aí eu começo sempre dizendo assim, primeiro a gente começa a partir do momento que o cliente procura a gente. O protocolo ele começa no primeiro momento do relacionamento na jornada do cliente. Ele já começa aí. Para a gente conhecer, se a gente não conhece o produto que a gente vende, nem a gente conhece o que é que a gente faz, a gente não tem solução para a dor do cliente. Tipo assim, o Tauan, ele estava no São João fazendo canjica. E aí a mãe dele estava fazendo canjica e vendendo porcionado. E aí eu falei para ele, eu gosto de canjica lá na Bahia. Eu falei, eu queria comer isso. Aí ele falou, mas fica longe. A dor minha não foi suprida. Eu queria que minha dor fosse suprida. Minha dor era comer aquele produto que estava sendo comercializado. E se eu joguei no universo virtual, qualquer um pode fazer pedido. É isso que a gente tem que ter essa visão muito clara. Quando a nossa empresa entra no universo virtual e a gente está divulgando ela, os protocolos têm que entrar no mundo virtual. É falar o tempo inteiro e falar, se eu tenho milhões de redes, começar falando do Twitter até espalhar a informação. A informação não é catastrófica, não. É trazer a informação que eu tenho uma solução. Informação sem solução é problema. E eu acho que isso não faz parte do que ninguém quer. Ninguém quer fazer parte do problema. A gente tem que fazer parte da solução. Principalmente se a gente é empresário. A gente tem que começar a pensar como empresário e ser, sim, parte da solução e não do problema. E eu estou vendo que muitos empresários fazem parte do problema e não da solução. Jarbas, eu queria trazer para você que a gente fala das notícias, né, desse mês e a gente concentrou nesse assunto de pandemia por conta dessa gravidade, né, que o mundo acontece. Bom, mas eu quero trazer o que saiu, né, nessa última edição do Panrotas, uma pesquisa feita pela Jornada dos Viajantes Brasileiros, onde ele traça um pouco esse perfil. Eu já comecei dizendo um pouco a vocês do percentual de pessoas que efetivamente ainda não saíram dessa demanda reprimida que está na ordem de mais de 83% de pessoas que querem viajar, mas ainda efetivamente não viajaram, tá? E aí ela fez uma pesquisa e ela consultou, então, o perfil um pouco desse viajante de lazer. E aí o que ele trouxe como resultado? Né? Que ela faz em média 2 a 3 viagens, né, nacionais por ano, com uma duração média de 4 a 5 dias e gasta uma média entre R$1.000 a R$3.000 por viagem, certo? Eles não têm feito nenhuma viagem internacional nos últimos 18 meses e a praia tem sido o seu destino preferido. Essa pesquisa foi feita agora, nesse período de pandemia, e a gente pode perceber que
há uma preocupação da empresa com a saúde de seus funcionários. Então, as empresas hoje efetivamente estão preocupadas. Inclusive nessas retomadas, e aí a gente está falando de empresas de um modo geral, não necessariamente empresas de turismo, são aquelas empresas que estão efetivamente reconhecendo que podem, claro, manter o home office, as que podem estão fazendo isso. E são coisas que estão vindo realmente para ficar. Né? Muitas viagens serão substituídas, inclusive, por essa alternativa virtual, né? Seja reuniões e tal. A gente tem visto, inclusive, a pesquisa diz isso, mas a gente tem ouvido de muitos empresários dizerem, não, eu não vou agora me deslocar quilômetros por causa de uma reunião que a gente pode estar fazendo aqui virtualmente, fazendo, né, num meio de comunicação virtual. Tá? Então, dessa forma, então, as viagens continuarão reduzidas. Olha que há muitos anos atrás a gente já falava isso, que a tecnologia viria e traria esse elemento, só que isso não se apresentou. Né? As atividades, por mais que isso acontecesse, efetivamente as pessoas viajavam a negócio, tinha muita viagem de negócio, mas hoje a prática é que quem era resistente a esses encontros virtuais, a essas reuniões virtuais, hoje estão se acomodando bem. Então, estão tendo essa percepção disso e estão aceitando, inclusive, uma reunião onde tem o barulho da criança passando, do cachorro latindo, e passa a ser um processo natural naquele instante. Né? E as pessoas estão se acostumando, se organizando nessa estruturação. Tá? E agora há um percentual significativo de pessoas que gostariam de viajar a negócios nesse período, que vão ali acima de 58%. Já está começando a existir uma preocupação com os fornecedores certificados. Esses fornecedores certificados, nessa questão higiênico-sanitária, quase 50% das empresas já estão tendo essa preocupação. E também um número significativo que não vai viajar por conta da pandemia. E, principalmente, a empresa estabeleceu um novo protocolo de viagens institucionalmente. Isso é algo que está de fato. Então, aí, dessa forma, diante desses desafios, as empresas de turismo têm que efetivamente estimular e atrair clientes e, portanto, tranquilizá-los. Porque qual é esse novo normal que nós estamos passando agora? É de efetiva incerteza, foi o que falamos há pouco, as pessoas não estão mais conseguindo lidar com essa situação, elas estão realmente diante de não saber o que vai ser a partir de agora, né? Então a gente tem, o que Baum fala do mundo líquido, nós estamos diante de uma realidade bastante líquida e que a incerteza é real, tá? Nós estamos diante de uma segurança sanitária que essa veio para ficar. Então, efetivamente, mesmo que chegue outros procedimentos, as pessoas vão continuar querendo essa segurança sanitária e uma mudança real do comportamento desse consumidor. Que esse é o grande desafio do empresário, entender quem é esse seu novo consumidor. É a mesma pessoa, pode até ser, mas ele tem um novo hábito de consumo, ele tem uma nova forma de viver, né? Então, temos que olhar realmente para a questão da biossegurança, das boas práticas e desses regulamentos sanitários que são fundamentais nesse processo, tá? Quer acrescentar um pouquinho para falar para a gente um pouco sobre os destinos, como é que está essa questão dos selos de turismo, como é que eles acontecem? E aí que tá, os destinos têm que ter a percepção que os selos municipais não são só para compor a decoração, mas é para que eles possam efetivamente ser aplicados no destino. Porque não adianta a gente só cobrar do equipamento e esquecer que o turista transita pelas ruas. E também, se eu não olho o destino como um todo, não adianta cobrar do pobre empresário que já tem uma carga elevadíssima de responsabilidade e a gente jogar a responsabilidade sobre o outro. Na verdade, o destino também tem que ver o nível de preocupação que ele tem que ter. A barreira sanitária não pode ser uma coisa para inglês ver, desculpe aí, mas a gente precisa ter protocolos normais e saber aplicar eles, porque não adianta fazer uma barreira
que deixa o turista 3 horas na fila, e aí, na verdade, quando ele chega na vez dele, não é testado nada, porque não sabe nem o que está, a menina que está ali não sabe nem o que está fazendo com aquele termômetro na mão, não faz higienização dos pneus de carro. Então, na verdade, é o que eu digo, não adianta você passar uma falsa sensação de segurança, porque não é como um drink de beber um café. Na verdade, você tem que mostrar que está servindo café, e o café aqui no Brasil você tem que servir quente. Então, na verdade, você tem que fazer a ação e provar que ela efetivamente está sendo realizada e que vai acontecer com algumas melhoras. E assim você melhorar não só o fluxo do seu turista, como o poder aquisitivo dele no destino, trazendo segurança, para que os equipamentos possam também ser complementares a um conjunto. Mas o atrativo natural tem que estar limpo, o atrativo artificial, ele, e se é particular, esse produto vai ser conservado, mas a gente precisa ver também todos os produtos públicos que eles estão aí, que a maioria dos destinos, o produto, a maioria é público, porque são produtos naturais, e a gente precisa trazer isso à tona. Ana Paula, quando a gente fala de insight do turismo, a única coisa que a gente não comentou, e eu queria sair um pouquinho do que está dentro, mas eu saindo um pouquinho do protocolo, é o novo termo que estão se usando para a melhor idade, que é o boomers, que é o bebê boom, né? Na verdade, são aqueles bebês que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, que aí eles são altamente ativos, estão viajando muito, viajam num destino nacional e eles compram, eles têm tempo de permanência maior no destino e a gente trabalhar com eles. Vamos começar a pensar, o termo mudou, mas o termo mudou para melhor, para trazer como esse perfil hoje ele se comporta. Porque daqui a uns dias vai ser a geração Y que vai estar velha e depois a geração milênio. E outras gerações vêm pela aí. A gente precisa compreender esses comportamentos de viagem, porque essa é a jornada do cliente, e essa jornada do cliente a gente não pode interromper ela. A gente não pode pensar que o baby boom que está aí viajando, ele pode ser interrompido por causa de uma pandemia. Se a gente pode trazer segurança em toda a jornada dele na viagem, ele vai fazer, ele vai comprar o serviço, vai comprar o produto e ele vai continuar na jornada dele. A gente não pode só trabalhar nessa demanda que você acabou de explicar, mas a gente precisa fazer com que a comunicação seja do turismo seja efetiva, que a gente saiba comunicar bem e que a gente efetivamente consiga trabalhar a atividade que movimenta certos países do mundo e que pode realmente trabalhar todas as experiências, porque o turismo ele traz experiências, mas mais do que isso, ele traz vivência. E as vivências foram feitas para ser contadas, e esse contar a gente estimular novas gerações a comprar produtos e serviços na área do turismo. Ana Paula, de novo, esse insight, eu parabenizo você, que é a nossa âncora aqui do Check-in. Não, parabenizo você, porque você realmente está nessa jornada de criar essa comunicação, não só comigo, mas sim com empresários, com outros influenciadores da atividade turística. E isso, sua jornada está sendo amplamente divulgada. As pessoas falam, Ana Paula é jornalista. Eu falo, não, ela é turismóloga. E não chega a isso. Eu vou aprender, eu acho que essa jornada de aprendizado hoje, ela é contínua. Eu não gosto ainda de me ver nas câmeras e falar, mas é uma jornada. Eu acho que eu estou caminhando. Eu não quero ser repetitivo. Eu acho que esse novo normal está sendo uma escola e eu te agradeço hoje sempre. Sei que você está aí pegando com afinco, que o check-in seja sucesso, não só de conteúdo, mas que ele possa sair dessa coisa do modismo, das lives, que as pessoas não aguentam mais, os eventos, as pessoas começaram a perceber
que na primeira explosão disso, todo mundo começou a absorver muito, mas as pessoas viram que o que não tinha conteúdo, elas pararam de assistir. Não adianta esquentar a conversa, mas a gente precisa trazer sempre insights positivos e criativos, que a gente possa estimular não só os empresários, mas que a gente possa estimular todo mundo que ouve, para que eles possam viajar, para que eles possam conhecer nossos destinos e, principalmente, que eles sejam felizes, porque turismo é felicidade, sem felicidade não adianta. Eu quero, de novo, agradecer. Obrigado, Paulo, pelo convite. Eu quem agradeço, né? Próximo mês já está o convite de novo. Na última segunda-feira de novembro nós vamos estar aqui novamente fazendo esse balanço. Por quê? Porque nosso objetivo é esse. É trazer conteúdo relevante, conteúdo que transforme esse mundo de informações que nós estamos sendo bombardeados a todo momento em conhecimento, em conteúdos que efetivamente possam ajudar você, empresário, você, gestor público, a operacionalizar melhor, a desenvolver melhor sua realidade, tá? Nós fizemos esse balanço, a pandemia está aí, mudou nossa vida, mudou o comportamento do consumidor, das empresas, e nós estamos aí fazendo isso, nos adaptando para essa nova realidade, acreditando que pode ser possível, é possível, mas nós temos que ter cuidado para que a gente possa passar esse verão que chega aí com sucesso, com turista, com fluxo adequado, né? Para que a gente efetivamente consiga ter um retorno financeiro, né? E diminua aí essa quantidade o que foi esse período de fechamento geral. Creiamos que isso não aconteça, né, que o que está acontecendo hoje na Europa, nos Estados Unidos, não chegue até aqui, que a gente consiga ter essa responsabilidade de lidar diante dessa situação e que tudo venha a melhorar. Agradecer de novo, mês que vem a gente está aqui, tá? Um beijo bem grande aí à nossa audiência e a gente se encontra, tá? Na próxima segunda-feira, falando com o empresário, aquele papo de sempre, nas primeiras segundas-feiras, fala com o empresário, esse empresário que vai ter um diferencial, que vai falar sobre hostel, mas acima de tudo, nós vamos abordar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, que são elementos chaves para o desenvolvimento do turismo. Isso, Agenda 30. Isso, 2030. Gente, tudo de bom e até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau, Ana Paula. Obrigado. Obrigada.